Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 1. Konoha, ano 16. Terra do Fogo, vilarejo de Konoha, Academia Ninja. Ei, Orochimaru, eu te desafio, vamos, lute comigo. Na sala de aula barulhenta, um garoto de cabelos brancos vestido com um kimono bege com detalhes vermelhos estava em cima de uma mesa, gritando com o garoto de cabelos pretos com cabelos longos e lisos que estava sentado calmamente na frente dele. A pele do garoto de cabelos brancos tinha um tom levemente amarelado, e seu rosto estava marcado com linhas vermelhas ao redor dos olhos. Sua frustração era palpável, ele parecia pronto para duelar ali mesmo. Apesar da explosão de fogo do garoto, o garoto de cabelos pretos Orochimaru não lhe deu atenção. Ele olhou brevemente para a cena e então retornou aos seus pensamentos, ignorando o desafio completamente. Vendo que estava sendo ignorado, Jiraiya, o garoto de cabelos brancos, gritou ainda mais alto: "Droga, Orochimaru, você está me menosprezando?" Ao redor deles, outros estudantes começaram a murmurar e rir. "Ah, eles vão brigar de novo? Haha, Jiraiya nunca aprende. Certo? Ele sempre é derrotado, mas continua desafiando Orochimaru. É meio triste. Sim, Orochimaru não vai se incomodar dessa vez, aposto. Porque ele tenta. Ele não é páreo para Orochimaru." A conversa da sala de aula só serviu para irritar Jiraiya ainda mais. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas Orochimaru permaneceu impassível, perdido em seu próprio mundo. Eu reencarnei, e não só isso, mas acabei no mundo de Naruto como o jovem Orochimaru? A realização o atingiu mais uma vez, mais forte do que antes. E o garoto gritando com ele? Esse é Jiraiya, meu futuro companheiro, um dos lendários Sannin, e o sábio sapo. Oh meu Deus! O absurdo da situação não passou despercebido para Orochimaru. Ele tinha lido inúmeras histórias de reencarnação, nunca pensando que isso poderia acontecer com ele. Mas agora aconteceu. Ele tinha se tornado parte da história sobre a qual ele leu uma vez. Isso é real? Orochimaru riu amargamente, mas depois de alguns momentos ele aceitou a situação. Afinal, ele não tinha fantasiado sobre reencarnar inúmeras vezes em sua vida anterior. Agora que isso realmente aconteceu, era mais fácil aceitar do que ele esperava. O mundo em que ele se encontrava era de morte e perigo, mas a oportunidade de começar do zero, de viver uma nova vida em um mundo tão poderoso, ainda era uma bênção disfarçada. Enquanto se acalmava, ele lentamente levantou a cabeça e disse: "Você é poderoso, Lord Jiraiya. Como eu poderia menosprezá-lo?" "Você?" Jiraiya vacilou, não esperando essa resposta. Ele tinha apenas 6 anos e não tinha ideia de que Orochimaru nem estava interessado em uma briga. A mente de Orochimaru estava focada em algo muito mais importante. O desafio de Jiraiya era uma distração desnecessária. Na realidade, Orochimaru, ou melhor, a alma da pessoa que se tornou Orochimaru, havia chegado a este mundo apenas 2 horas atrás. Dentro desse curto período, sua mente havia sido inundada com pensamentos, tentando processar o que havia acontecido. Ele havia acabado de peneirar as memórias de Orochimaru e havia compreendido completamente a gravidade de sua nova situação. Eu realmente sou Orochimaru. Na série original de Naruto, Orochimaru foi aclamado como um gênio pelo terceiro Hokage, alguém cujo talento só apareceu uma vez em décadas. Mas agora, sentado nesta sala de aula, Orochimaru sabia a verdade de sua situação. Neste mundo, a força está ligada à família e à linhagem. Mas o eu atual, eu não tenho nenhum dos dois. Orochimaru não tinha o lendário corpo de sábio do clã Senju ou o poderoso Sharingan dos Uchiha. Seus pais morreram há apenas alguns meses, deixando-o com pouco além do nome que ele estava lentamente construindo para si mesmo. Se não fosse pelas técnicas proibidas que desenvolvi mais tarde, o Orochimaru original não teria sido nada. Eu teria sido muito mais fraco do que o shinobi de primeira linha. Os pensamentos de Orochimaru se voltaram para seus eventuais confrontos com os irmãos Uchiha, primeiro Itachi, depois Sasuke. Ele tentou pegar o Sharingan de Itachi, mas Itachi o deteve com apenas um olhar. Mais tarde, Sasuke o derrotou facilmente e no final, Orochimaru foi selado pela lâmina Totsuka de Itachi. Um destino verdadeiramente trágico. E para piorar as coisas, Orochimaru tinha atualmente apenas 6 anos de idade. Ele não tinha nem o vasto conhecimento nem o poder para influenciar nada significativo ainda. Mesmo que eu possua o gênio de Orochimaru, o que isso significa nessa idade? Estou muito fraco agora. Olhando para a expressão feroz de Jiraiya, Orochimaru nem sentiu vontade de enfrentá-lo. Sua atitude desinteressada lentamente apagou o espírito de luta de Jiraiya. "TCH, você é sempre assim", Jiraiya murmurou, claramente desapontado. "Você é tão irritante." "Ugi, esquece. Isso é chato." Com isso, ele pulou da mesa de Orochimaru, voltando para seu assento. Enquanto se acomodava em sua cadeira, ele chutou os pés para cima da mesa, tentando parecer o mais despreocupado possível. Orochimaru o ignorou completamente. Foi quando uma voz ecoou de repente em sua mente: "Jin, bem-vindo ao sistema do cientista louco." Os olhos de Orochimaru se arregalaram. Ele respirou fundo e perguntou interiormente: "Você acabou de dizer, sistema? Que sistema?" "O sistema cientista louco, apresentador." A voz respondeu alegremente. "Sistema do cientista louco?" Orochimaru ficou atordoado. Um sistema. O presente definitivo para qualquer reencarnador. Ele tinha lido webnovels o suficiente para saber o que isso significava. Obter um sistema era essencialmente um código de trapaça para a vida. Ele poderia ajudá-lo a ficar mais forte, mais rápido e talvez mais inteligente do que qualquer outra pessoa.
Com um sistema, alguém poderia voar às alturas do poder. E agora, Orochimaru tinha seu próprio sistema. Só o pensamento era o suficiente para fazer qualquer reencarnador se alegrar. Afinal, como você poderia se chamar de reencarnador de verdade sem um sistema para apoiá-lo? Capítulo 2. Um sistema focado em ciência? Ele ponderou as possibilidades. Isso poderia realmente levar a avanços inovadores no mundo dos ninjas. Neste mundo, mesmo que alguém como Pen pudesse destruir uma cidade com um mero pensamento, a ciência poderia oferecer uma maneira de desafiar tal poder avassalador. As possibilidades começaram a se agitar dentro dele. E se a ciência pudesse preencher a lacuna entre linhagens e chakra? E anfitrião, como dono do sistema cientista louco, você deve acreditar firmemente que a ciência é a base de toda a vida. É a chave para o progresso, capaz de alterar a própria estrutura deste mundo, o sistema declarou com confiança. Orochimaru refletiu sobre a ideia. A ciência pode realmente competir com o poder da linhagem Otsutsuki? Ela pode criar algo tão monumental quanto a lua, como o sábio dos 6 caminhos fez. Sua voz era cautelosa, mas tingida de intriga. E anfitrião, tais feitos se enquadram no campo da genética. Se o anfitrião dedicar tempo ao estudo da genética, essas conquistas podem estar ao seu alcance. Genética? Os olhos dourados de Orochimaru brilharam com interesse. Então você está dizendo que a ciência pode me dar o corpo sábio? E certamente o sistema confirmou sem hesitação. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso. A ideia era tentadora. Se a genética realmente tivesse tanto potencial, esse sistema era um tesouro esperando para ser desbloqueado. Tudo bem, me diga como proceder. Com isso, Orochimaru começou a se ajustar à sua nova realidade, abraçando sua identidade como Orochimaru neste mundo. Sua vida em seu mundo anterior era um capítulo fechado. Em sua vida anterior, ele tinha sido um estudante universitário comum, bondoso, decente, mas nada notável. Sua mãe tinha sido sua âncora após a perda de seu pai, e sua vida simples tinha sido preenchida com pequenas alegrias de companheirismo, hobbies e amor. Mas o destino foi cruel. Uma noite, quando ele estava comprando necessidades, ele foi nocauteado por um agressor desconhecido. Quando ele acordou, ele se viu em um pesadelo. Uma garota morta estava ao lado dele, uma adaga ensanguentada em sua mão, e cada fragmento de evidência apontava para ele como o assassino. O julgamento que se seguiu foi rápido e o veredito, 15 anos de prisão, era inevitável. Sua mãe, convencida de sua inocência, lutou incansavelmente para limpar seu nome. Mas a tragédia aconteceu novamente quando ela morreu em um acidente de carro, deixando sozinho e amargurado. O dinheiro do acordo não significava nada para ele. O mundo havia tirado tudo dele, e ele percebeu a dura verdade. Sem poder, a justiça era uma ilusão. Anos na prisão o endureceram, e quando ele reencarnou, ele jurou viver sem piedade. Força e status seriam seus princípios orientadores. E agora, no corpo de Orochimaru, uma das mentes mais brilhantes do mundo Naruto, ele teve a chance de reescrever seu destino. O sistema interrompeu seus pensamentos. O sistema preparou um pacote de presente inicial para o anfitrião. Você gostaria de abri-lo? Claro, sempre há um pacote de presente inicial, pensou Orochimaru sorrindo. Abra. Parabéns, anfitrião, você recebeu 6 moscas invisíveis. Parabéns, anfitrião, você recebeu um par de lentes de contato mosca invisível. Parabéns, anfitrião, você recebeu um frasco de soro básico de melhoramento genético. Orochimaru levantou uma sobrancelha quando os itens apareceram no inventário do sistema, prontos para uso. As moscas invisíveis eram ferramentas de reconhecimento, invisíveis a olho nu e quase indetectáveis, até mesmo por ninjas sensoriais. Emparelhadas com lentes de contato, elas ofereciam uma vantagem de vigilância inigualável, com um alcance de até 5 quilômetros. Nada mal, pensou Orochimaru. Tais ferramentas, sem dúvida, seriam inestimáveis no futuro. Em seguida, ele examinou o soro básico de melhoramento genético. Este soro fortalece o corpo? O sorriso de Orochimaru se alargou quando ele percebeu seu potencial. Isso significa que ele pode aumentar as reservas de chakra? Sim, hospedeiro, o sistema confirmou. O soro básico de melhoramento genético aumenta as capacidades físicas, incluindo reservas de chakra. A excitação de Orochimaru cresceu. Embora tivesse apenas 6 anos, seu talento para ninjutsu era inegável. Com este soro, ele poderia amplificar seu crescimento, estabelecendo uma fundação muito além daquela de qualquer ninja comum. Capítulo 3. Ele sabia que no mundo de Naruto, o poder de um ninja vinha do chakra, uma energia formada pela fusão perfeita de energia vital e energia espiritual. Vamos deixar a energia espiritual de lado por enquanto. Primeiro vamos falar sobre energia vital. Energia vital geralmente se referia à constituição física de uma pessoa. Quanto mais forte o corpo de uma pessoa, mais chakra ela poderia gerar, e mais rápido ela poderia se recuperar após usar técnicas, ambas as quais eram vantagens enormes em combate. Tomemos, por exemplo, os clãs Senju e Uzumaki neste mundo. Devido aos seus corpos naturalmente robustos, até mesmo as crianças desses clãs tinham mais chakra do que o ninja médio. Isso significava que eles podiam usar técnicas poderosas em batalhas sem se preocupar em ficar sem chakra. Como um ninja comum poderia competir com isso?
Então, depois de ver as instruções de uso do soro básico de aprimoramento genético, Orochimaru rapidamente entendeu sua função e começou a se interessar um pouco mais pelo sistema. Neste mundo, para ninjas comuns, havia muito poucas maneiras de aumentar drasticamente suas reservas de chakra. Além de se tornar um Jinchuriki, a única opção viável era transplantar células do primeiro Hokage, Hashirama Senju. Mas este sistema poderia realizar algo semelhante, aumentando as reservas de chakra de um ninja com apenas um frasco do soro básico de melhoramento genético. Isso era nada menos que milagroso. Após um breve período de reflexão, Orochimaru mais ou menos descobriu. Então, entendi agora. Além do pacote de presente de novato grátis, terei que pesquisar produtos tecnológicos futuros por conta própria, certo? Orochimaru perguntou, já familiarizado com o processo padrão de sistemas dos inúmeros romances que havia lido. Sim, anfitrião, o sistema respondeu obedientemente. Bem, só o fato de eu ter tido uma segunda chance na vida já é um prêmio, Orochimaru murmurou para si mesmo, começando a aceitar sua situação. Certo, vamos dar uma olhada no meu painel de status primeiro. O sistema respondeu imediatamente e o painel de status apareceu diante dele. Anfitrião, Orochimaru. Tecnologia dominada, nenhuma. Tecnologia desbloqueável. Programa básico de produção de soro de melhoria genética. Próximo estágio desbloqueável. Extração de genes. A interface do sistema extremamente simples permitiu que Orochimaru compreendesse rapidamente os detalhes. A pesquisa do sistema foi dividida em duas categorias principais, genes e armas. Os genes, é claro, diziam respeito a vários aprimoramentos e modificações genéticas que uma pessoa podia fazer nas células do seu corpo, linhagens sanguíneas, constituição física e composição genética geral. Armas, por outro lado, referiam-se a tecnologias ofensivas modernas que poderiam ser usadas em batalha. Por exemplo, o sistema sugeria criações avançadas como Mecha Naruto ou os pequenos foguetes e mísseis guiados por calor que Pen havia usado durante seu ataque a Konoha. Por enquanto, apenas essas categorias estavam visíveis. Muitas outras tecnologias permaneceram bloqueadas, mas seriam reveladas conforme Orochimaru completasse sua pesquisa. Assim que o primeiro projeto de pesquisa científica fosse concluído, o próximo projeto seria desbloqueado automaticamente. Curiosamente, com base no processo de pensamento de Orochimaru, o sistema priorizou automaticamente os projetos de pesquisa genética primeiro. Uma vez que 3 experimentos genéticos fossem concluídos com sucesso, o sistema desbloquearia o próximo estágio de pesquisa de armas. Além disso, o sistema apresentava um shopping, cheio de vários produtos tecnológicos auxiliares, como moscas invisíveis, analisadores genéticos, detectores de minerais, máquinas de mineração inteligentes e muito mais. Esses produtos podiam ser obtidos usando pontos de tecnologia, que eram ganhos ao concluir projetos de pesquisa científica. Por exemplo, completar com sucesso o experimento básico do soro de aprimoramento genético concederia 5.000 pontos de tecnologia, enquanto uma máquina de mineração inteligente custaria apenas 1.000 pontos de tecnologia. Tudo bem, vamos desbloquear o programa de produção do soro de melhoramento genético básico, JIN. O programa de produção do soro básico de aprimoramento genético foi desbloqueado com sucesso. Parabéns ao anfitrião por adquirir o processo de produção do soro básico de melhoramento genético. Parabéns ao anfitrião por obter o direito de usar matérias-primas para o soro básico de melhoria genética. Parabéns ao anfitrião por adquirir o principal equipamento experimental para o soro básico de melhoria genética. Observação: concluir um projeto de pesquisa científica com sucesso desbloqueará automaticamente o próximo projeto de pesquisa, extração de genes. Extração de genes: extraia genes de qualquer espécie através de métodos científicos. De repente, inúmeras técnicas e métodos experimentais inundaram a mente de Orochimaru. O sistema havia incorporado o conhecimento diretamente em seu cérebro. Ele agora sabia tudo o que precisava para criar o soro básico de melhoramento genético, passo a passo. Enquanto isso, seu depósito de sistemas estava abastecido com vários equipamentos experimentais importantes, incluindo microscópios, máquinas de extração de DNA e máquinas de controle de qualidade de DNA. Ao lado do armazém, havia também um botão para receber um conjunto gratuito de matérias-primas. Orochimaru não estava com pressa de reivindicá-los ainda, mas notou que os materiais incluíam várias plantas e ervas, algumas das quais ele reconheceu deste mundo, enquanto outras pareciam completamente estranhas para ele. Seu painel de status também foi atualizado. Tecnologia dominada, soro básico de melhoria genética. Tecnologia desbloqueável, nenhuma. Próximo estágio desbloqueável, extração de genes. Vendo todas essas novas informações, Orochimaru rapidamente começou a planejar sua pesquisa. De acordo com o sistema, cada vez que ele desbloqueava uma nova habilidade de pesquisa científica, ele receberia um conjunto correspondente de matérias-primas e equipamentos experimentais de graça. No entanto, havia um problema. Havia apenas um conjunto de equipamentos e matérias-primas por projeto, então ele precisava ser preciso e cuidadoso com seus experimentos. Se falhasse, ele teria que ganhar pontos de tecnologia completando tarefas menores para comprar mais materiais. E se tivesse sucesso, ele seguiria para projetos ainda mais avançados. Eles apenas despejam a teoria no seu cérebro e esperam que você pratique por conta própria? Haha, isso vai ser interessante. Capítulo 4. A aula está começando. A aula está começando.
Enquanto Orochimaru estava imerso em pensamentos, imerso em sua conversa mental com o sistema, o ninja vestindo um colete Chunin e ataduras enroladas em suas pernas entrou na sala de aula, sinalizando o início da aula do dia. Este era Aizawa Sensei, o professor da sala de aula de Orochimaru. Alunos, abram seus livros didáticos. Hoje discutiremos a aplicação do jutsu de transformação. Ao ouvir a voz de Aizawa Sensei, Orochimaru voltou à realidade, lembrando a si mesmo que este era o mundo de Naruto, não um universo de ficção científica onde maravilhas tecnológicas reinavam supremas. Por um momento ele quase confundiu os dois mundos, sua nova realidade se fundindo com a estranha tecnologia do sistema. Orochimaru rapidamente se acalmou, decidindo temporariamente deixar de lado seus pensamentos sobre o sistema e se concentrar na aula. Mas não demorou muito, apenas cerca de 10 minutos de aula antes que ele se visse distraído novamente. Não era porque ele não conseguia entender o material, era bem o oposto. Orochimaru já sabia tudo isso muito bem. Os ensinamentos básicos da Academia Ninja pareciam uma segunda natureza para ele, como se sempre tivessem feito parte de sua consciência. A aplicação das 3 técnicas básicas, o jutsu de clone, o jutsu de substituição e o jutsu de transformação, estavam todas arraigadas nele, frescas em sua mente como se ele as tivesse praticado por anos. Parece que herdei completamente todas as habilidades de Orochimaru, ele pensou, refletindo sobre o conhecimento e as memórias que se tornaram suas. A Academia Ninja ensinava principalmente conhecimentos básicos como extração de chakra, os 3 jutsus fundamentais e lições teóricas sobre combate ninja. Mas para alguém como Orochimaru que herdou talento e conhecimento, tudo isso era rudimentar. Seus pais, embora falecidos, foram ninjas poderosos em seu tempo, deixando-lhe uma base sólida para construir. O único obstáculo agora era sua idade. Aos 6 anos, suas reservas de chakra eram naturalmente limitadas, dificultando a execução de técnicas de alto nível. Ele se lembrou de Sasuke Uchiha da série original, que conseguia executar o jutsu bola de fogo aos 12 anos e algo que até Kakashi achou impressionante. No entanto, os níveis de chakra de Orochimaru de 6 anos eram medianos em comparação aos de seus pares. Mas agora, com suas memórias aprimoradas e o potencial do sistema do cientista louco, Orochimaru sabia que seu limite era muito maior do que o da maioria dos shinobi. Mesmo que ele ainda não tivesse testado completamente a extensão de suas habilidades, ele estava confiante de que já era mais forte do que a maioria dos genins de sua idade. Aizawa Sensei continuou com a palestra. O jutsu de transformação permite que você se disfarce como outra pessoa ou objeto, criando confusão para o inimigo. Eu já expliquei os princípios por trás dessa técnica, então não há necessidade de me repetir. Ele examinou a sala de aula e seu olhar finalmente pousou em Orochimaru. Preciso que um de vocês demonstre o jutsu de transformação para a turma. A maioria dos alunos da classe tinha 6 anos de idade, o que significa que apenas alguns tinham dominado completamente a técnica. Naturalmente, Aizawa Sensei se voltou para Orochimaru. Orochimaru-kun, você se importaria de nos dar uma demonstração? Orochimaru piscou, trazido de volta à plena atenção quando seu nome foi chamado. Ele se levantou de seu assento, calmo como sempre. Canalizando seu chakra de acordo com os movimentos precisos gravados em suas memórias, ele realizou os selos de mão e em um instante, uma nuvem de fumaça o envolveu. Quando a fumaça se dissipou, Orochimaru havia se transformado perfeitamente em Aizawa Sensei. A turma explodiu em admiração. Uau! Isso parece exatamente com o Aizawa Sensei. Como esperado de Orochimaru. Sim, ele é incrível. Ele sempre acerta. Orochimaru é incrível. A admiração das crianças encheu a sala, mas Orochimaru simplesmente soltou um suspiro silencioso de alívio. Estava claro agora que ele realmente havia herdado todas as habilidades de Orochimaru. Ser capaz de executar o jutsu de transformação tão perfeitamente em sua primeira tentativa nesta nova vida provou que ele tinha controle total sobre esses poderes. Aizawa Sensei sorriu com aprovação e fez sinal para Orochimaru retornar ao seu assento. TCH, o que há de tão especial nisso? Jiraiya murmurou do lado, irritado com os elogios que Orochimaru estava recebendo. Eu também posso fazer o jutsu de transformação. Por alguma razão, Jiraiya sempre pareceu guardar rancor contra Orochimaru, constantemente tentando desafiá-lo. Assim como Naruto constantemente tentaria superar Sasuke no futuro. A rivalidade deles ainda estava em seus estágios iniciais, mas a dinâmica já estava se formando. No entanto, Orochimaru com sua mente adulta não deu atenção a Jiraiya. Na verdade, nem mesmo o Orochimaru original se importava muito com os desafios de Jiraiya. Mas agora, com suas memórias recém-adquiridas e uma mentalidade muito mais velha presa no corpo de uma criança, Orochimaru não estava disposto a desperdiçar seu tempo em rivalidades triviais com um pirralho. Ele tinha coisas maiores em mente. Embora ele tivesse despertado o sistema do cientista louco, Orochimaru sabia que no mundo de Naruto, a força pessoal era primordial. Mesmo se ele se aprofundasse em pesquisa científica, seria apenas para aumentar sua própria força e habilidade. Antes de mergulhar de cabeça nas capacidades do sistema, ele queria garantir que estava totalmente familiarizado com as habilidades que herdou de Orochimaru. Na série original, mesmo sem um sistema, Orochimaru foi o melhor aluno de sua classe, tornando-se um dos lendários Sannin. Seu intelecto e astúcia eram inigualáveis. Mesmo com seu corpo ficando mais fraco com o tempo, Orochimaru sempre encontrou maneiras de sobreviver. Se Orochimaru conseguiu isso na linha do tempo original, então o Orochimaru atual apoiado pelo sistema seria capaz de fazer muito mais. Falando do Sannin,
O olhar de Orochimaru passou rapidamente pela sala de aula como se estivesse procurando por algo ou melhor, alguém. Mas algo parecia estranho. Onde está Tsunade? Ele se perguntou. Ela deveria estar por aqui também, certo? Demorou um momento para ele se lembrar dos detalhes da série original. Tsunade não frequentou a Academia Ninja. Orochimaru percebeu. Tsunade era neta do primeiro Hokage, Hashirama Senju. Como Konohamaru no futuro, ela tinha sido tutora particular. Nesse ponto, Jiraiya nem a conhecia ainda. Bem, não adianta se preocupar com isso agora, Orochimaru murmurou para si mesmo. De acordo com minhas memórias, o exame de graduação da Academia Ninja é em uma semana. Com minhas habilidades atuais, não há mais nada aqui para eu aprender. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto quando uma ideia lhe ocorreu. Então, por que não testar se essa mosca invisível funciona? O sistema cientista louco presenteou-o com um conjunto de 6 moscas invisíveis, cada uma com capacidades de vigilância impressionantes. Seria uma oportunidade perfeita para testar as ferramentas à sua disposição enquanto o resto da classe estava ocupado com a lição. Orochimaru olhou para Aizawa Sensei, que já havia voltado sua atenção para o resto dos alunos, instruindo-os sobre os detalhes mais sutis do controle de chakra. Vendo a oportunidade, Orochimaru discretamente colocou a mão em seu manto, ativando uma das moscas invisíveis. O pequeno dispositivo zumbiu suavemente enquanto levantava voo, tornando-se completamente imperceptível a olho nu. Com um comando mental, Orochimaru direcionou a mosca para o fundo da sala de aula, testando seu alcance e habilidade. As lentes de contato que acompanhavam as moscas que vieram com elas permitiram que ele monitorasse tudo que a mosca via enquanto ela flutuava pelo ar, explorando a área. Capítulo 5. Ele sabia que se quisesse fazer uso total de sua segunda chance na vida, o sistema seria seu bem mais vital. Portanto, era absolutamente necessário estudar e experimentar suas capacidades o mais rápido possível. Discretamente, ele alcançou debaixo da mesa e com um simples movimento do pulso, 6 pequenas moscas mecânicas apareceram na palma da mão. Elas não eram maiores do que moscas domésticas comuns, mas seu verdadeiro poder estava em seu design. Cada uma era uma peça de tecnologia avançada concedida pelo sistema. Com seu professor distraído, Orochimaru colocou as lentes de contato correspondentes que ele havia recebido em seu pacote inicial. Ative o modo furtivo, ele comandou silenciosamente em sua mente. No momento em que o pensamento passou, as 6 moscas começaram a desaparecer de sua vista, tornando-se completamente invisíveis. Orochimaru ainda conseguia sentir seus pequenos corpos metálicos em sua mão, mas visualmente, elas tinham desaparecido. Exatamente como eu pensava, Orochimaru sussurrou para si mesmo, um sorriso malicioso se formando. Isso é realmente alta tecnologia. Verdadeira invisibilidade muito melhor do que o jutsu de invisibilidade em que os ninjas confiam. Ele deu uma ordem mental, e as 6 moscas invisíveis silenciosamente alçaram voo, saindo da sala de aula uma por uma. Imediatamente 6 perspectivas visuais diferentes apareceram nas retinas de Orochimaru, transmitidas diretamente pelas lentes de contato. Essa sensação, Orochimaru pensou, maravilhado com a clareza e suavidade das imagens em sua mente. Isso lembrou da técnica de visão compartilhada do Rinnegan. Na série original de Naruto, Pen usou essa habilidade para controlar seus 6 corpos reanimados dos 6 caminhos de Pen, cada um implantado com Rinnegan, todos compartilhando o mesmo campo de visão. Isso os tornava quase impossíveis de serem atingidos, pois eles podiam reagir a ataques de qualquer direção com coordenação perfeita. E agora, Orochimaru estava replicando o mesmo efeito, exceto que em vez de cadáveres reanimados por um dojutsu, ele estava usando 6 moscas mecânicas invisíveis. Esse tipo de visão compartilhada poderia ser incrivelmente útil para reconhecimento, coleta de informações ou até mesmo para desviar de ataques em batalha. Sentindo uma crescente sensação de excitação com o potencial do sistema, o interesse de Orochimaru em tecnologia disparou. Mesmo em um mundo que dependia de chakra, esse nível de tecnologia avançada tinha vantagens inegáveis. As 6 moscas provavelmente estavam no mesmo nível, se não superiores, às habilidades de detecção de insetos do clã Aburame. Mais impressionante ainda, suas capacidades de vigilância não dependiam de chakra, o que significa que elas poderiam passar despercebidas até mesmo pelos ninjas do tipo sensor mais habilidosos. Conforme as moscas se aventuravam para mais longe da sala de aula, cobrindo uma ampla gama de direções, a visão de Orochimaru se expandiu, oferecendo a ele múltiplos pontos de vista da vila de Konoha de uma só vez. Ele viu os prédios de ensino da Academia Ninja, casas residenciais, o hospital, o departamento de inteligência, o departamento das Forças Armadas e até mesmo o edifício Hokage. Nas ruas movimentadas, ele notou vários membros de clãs proeminentes, Uchiha, Hyuga, Nara e outros. Nenhum deles pareceu notar os pequenos e invisíveis batedores flutuando acima deles, capturando cada detalhe. Incrível, Orochimaru pensou, seus olhos dourados se estreitando em satisfação. A característica mais notável dessas moscas era que elas eram alimentadas por uma bateria de tecnologia preta que absorvia a luz ambiente. Elas não precisavam de chakra para funcionar, o que significava que podiam escapar de qualquer método de detecção baseado em chakra. Ninguém em Konoha, nem mesmo o ninja sensor mais poderoso, seria capaz de detectá-las. No entanto, havia uma pequena desvantagem. Controlar 6 feeds visuais diferentes simultaneamente era mentalmente desgastante.
Era difícil focar em todas as diferentes perspectivas de uma vez, especialmente mantendo a sutileza necessária para evitar suspeitas de seus colegas ou professores. Ainda assim, Orochimaru refletiu, o potencial aqui é inegável. Se usada sabiamente, essa tecnologia pode me tornar muito mais perigoso do que qualquer um imagina. Ele entendeu que, como qualquer forma de pesquisa científica, desenvolver tecnologia avançada requeria recursos substanciais. Na linha do tempo original, Orochimaru tinha sido um dos lendários Sannin e um discípulo pessoal do terceiro Hokage. Ele tinha acesso a financiamento significativo, equipamento e até mesmo o apoio de Danzo e sua secreta organização à raiz. Mas agora, Orochimaru era apenas uma criança de 6 anos. Ele não tinha aliados poderosos, nenhuma renda significativa e além do equipamento inicial fornecido pelo sistema, ele estava praticamente quebrado. A pesquisa científica exigia mais do que apenas conhecimento e habilidade, precisava de dinheiro. Até mesmo itens simples como beckers, tubos de ensaio, lâmpadas de álcool e outras ferramentas básicas de laboratório seriam caros. Vai ser uma longa estrada. Orochimaru suspirou internamente. Ele tinha as ferramentas do sistema e o conhecimento, mas construir suas capacidades de pesquisa do zero levaria tempo. Ainda assim, tempo era algo que ele tinha em abundância. Ele era paciente. Afinal, o poder não poderia ser alcançado da noite para o dia. O tempo passou e logo as aulas acabaram. Orochimaru silenciosamente recuperou suas moscas de batedor, ordenando que retornassem ao inventário do sistema. Ignorando a conversa de seus colegas, ele deixou a academia e voltou para sua residência. Sua casa ficava em uma parte relativamente remota da vila. Era uma casa grande, muito maior do que o humilde apartamento de Naruto na série original, mas seu tamanho não refletia riqueza. Tinha uma atmosfera sombria, e Orochimaru podia sentir o peso do vazio deixado pela morte de seus pais. Eles tinham sido shinobi poderosos, mas agora eles se foram, e ele foi deixado para se defender sozinho. Depois de vasculhar várias gavetas e armários, Orochimaru conseguiu juntar apenas 5.000 RY. Isso é lamentável, ele pensou balançando a cabeça. E depois do exame de graduação em uma semana, eu nem vou mais receber o subsídio da vila. 5.000 RY não podem realizar nada. Preciso ganhar dinheiro primeiro. Ele fez uma pausa. Não antes disso. Eu deveria usar o soro básico de melhoramento genético que ganhei do pacote inicial primeiro. Com o pensamento, ele acessou o inventário de seu sistema, invocando um frasco de vidro que lembrava um pequeno tubo de ensaio. Dentro do frasco havia um líquido verde claro, brilhando fracamente na luz fraca de seu quarto. Isto é real, Orochimaru pensou, olhando para o frasco. Tudo do sistema, incluindo o equipamento e as ferramentas, era armazenado no inventário peculiar do sistema conhecido como Armazém do Sistema. Era único porque só podia armazenar objetos não vivos, diferente das habilidades de espaço-tempo de Uchiha Obito, que podia armazenar criaturas vivas em sua dimensão pessoal. No entanto, era muito mais conveniente do que os pergaminhos espaciais que a maioria dos ninjas usava para carregar suprimentos. Ele segurou o frasco por um momento, sentindo o vidro frio em sua mão. Este soro fortalecerá meu corpo, aumentará minhas reservas de chakra. Foi o primeiro passo perfeito. Orochimaru era jovem e tinha tempo a seu favor, mas quanto mais rápido ele pudesse aumentar seu poder, mais seguro seu futuro seria. Sem mais hesitação, ele abriu o frasco e bebeu o líquido de um só gole. Capítulo 6. A árvore tecnológica neste mundo é realmente um pouco torta. Embora o nível de tecnologia seja geralmente primitivo, você ainda encontra pão ensacado, leite em caixa e outros alimentos lacrados. Não há carros nem celulares, mas existem computadores, gás natural e geladeiras. Qual fábrica processa o leite em caixa? Os computadores e refrigeradores são fabricados em alguma fábrica escondida de eletrodomésticos? Há muitas inconsistências e elementos inexplicáveis sobre como as coisas funcionam aqui. Mas agora, Orochimaru não estava preocupado com essas coisas. Nesse ponto, independentemente do mundo em que ele estivesse, ele não tinha mais família. A única coisa em que ele podia confiar, além de si mesmo, era esse sistema. Então, sem mais hesitação, ele bebeu o frasco do soro básico de aprimoramento genético de uma só vez. O soro tinha um sabor levemente adocicado, nada insuportável ou estranho. Depois de bebê-lo, no entanto, Orochimaru não sentiu nenhum efeito imediato. Será que essa coisa é uma porcaria? Não pode ser, certo? Assim que ele disse essas palavras, um calor estranho começou a se espalhar de seu estômago, fluindo gradualmente por todo seu corpo. Não havia nenhuma dor que ele meio que esperava. Em vez disso, a sensação era quente e indescritivelmente agradável. Quase, quente demais. O suor começou a se formar na testa branca de Orochimaru, e sua pele estava secretando impurezas cinza escuras em uma velocidade visível. Passaram-se cerca de 10 minutos até que o calor finalmente diminuísse e a secreção de impurezas pretas parasse. O corpo inteiro de Orochimaru estava agora coberto de gosma preta e pegajosa, mas apesar da bagunça, ele se sentia incrivelmente revigorado e energizado. Sem perder tempo, ele foi direto para o banheiro para tomar um banho, e depois, ele se sentiu ainda mais revitalizado. Sentado de pernas cruzadas conforme o método em sua memória, ele começou a extrair chakra, verificando quanto mais seu corpo poderia armazenar. Bem, parece ter aumentado em pelo menos 50%. Sua mente também estava mais clara, e ele podia sentir que tanto sua energia física quanto mental haviam melhorado significativamente. Qual é o significado de um aumento de 50% no chakra?
Veja bem, embora Orochimaru não tivesse originalmente uma grande quantidade de chakra, ele definitivamente tinha mais do que a maioria. Para um ninja sem uma linhagem especial, as reservas de chakra de Orochimaru eram consideradas acima da média. Ele não podia se comparar a pessoas como Jiraiya ou Raikage, mas suas reservas eram muito maiores que as de alguém como Kakashi. E agora, com esse aumento de 50%, Orochimaru estava muito além de seus pares. Nessa idade, ele conseguia facilmente lançar 3 ou 4 ninjutsus de nível C sem se esgotar. Quando se trata de reservas de chakra, há algo importante a entender. Embora o chakra de um ninja tenda a aumentar à medida que ele envelhece, isso está principalmente ligado à sua constituição física. Para algumas pessoas, não importa a idade, se seus corpos não forem adequados para isso, suas reservas de chakra não aumentarão muito. Além disso, à medida que as pessoas envelhecem, seu chakra naturalmente começa a declinar. Olhe para Kakashi da série original. Embora ele tenha crescido para se tornar um Jonin, suas reservas de chakra ainda não eram páreo para as de Naruto, que tinha acabado de se formar na Academia Ninja, ou considere o terceiro Hokage. Em seu auge, ele foi aclamado como um deus shinobi, mas quando ficou velho, ele só conseguia lidar com alguns clones de sombra. Então, está claro que seu físico determina diretamente suas reservas de chakra. Mas voltando ao assunto em questão. Após renascer fisicamente através do líquido de aprimoramento genético, Orochimaru ficou em frente ao espelho em sua casa. O reflexo mostrou um garoto com pele pálida, cabelos longos e soltos e feições marcantes. Uma sensação estranha surgiu dentro dele. Ele sorriu levemente, e o garoto no espelho sorriu de volta. Depois de um momento, Orochimaru respirou fundo. Bonito, claro. Mas essas pupilas douradas, parecidas com cobras, são bem perturbadoras. Hehe. Orochimaru, hein? Mais tarde naquela noite, Orochimaru comeu 2 pedaços de pão e se preparou para ir ao campo de treinamento para praticar ninjutsu. Afinal, enquanto ele havia herdado as memórias do Orochimaru original, ele só havia usado o jutsu de transformação até então. Ele não teve a chance de testar nenhum dos outros jutsus. Neste mundo, os pais de Orochimaru faleceram recentemente. A criança que antes era um menino normal agora estava fria e retraída. Embora ele ainda não tivesse a mesma obsessão pela ciência que o Orochimaru original desenvolveria, pensamentos estranhos e sombrios já começavam a surgir em sua mente. Por exemplo, por que as pessoas morrem? Para onde eles vão depois que morrem? Essas eram questões que até mesmo adultos raramente abordariam, mas Orochimaru começou a pensar nelas cada vez mais desde que perdeu seus pais. De repente houve uma batida na porta. Bom, bom, bom. O som inesperado fez Orochimaru, que estava prestes a sair para praticar, franzir a testa levemente. Ao abrir a porta, ele encontrou uma garota com um rabo de cavalo parada na porta. Ela tinha cabelos loiros, um rosto bonito e usava uma blusa branca de manga curta com shorts verdes. No momento em que Orochimaru abriu a porta, a garota abriu um sorriso brilhante e inocente. Ei, Orochimaru. Tsunade? Os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente enquanto ele a olhava de cima a baixo, confirmando rapidamente sua identidade. Jiraiya ainda não conhecia Tsunade, mas Orochimaru conhecia. A razão era simples, ele era o melhor aluno da turma. Ele não era apenas excepcionalmente talentoso, mas também levava os estudos mais a sério do que a maioria das outras crianças. Seu ninjutsu, taijutsu e conhecimento teórico ultrapassaram até mesmo alguns dos gênios do clã Uchiha de sua faixa etária. Como arqui-inimiga do clã Uchiha, a princesa do clã Senju, Tsunade, naturalmente notou Orochimaru. Afinal, eles tinham a mesma idade e eram igualmente talentosos. Por meio de suas conexões com Hiruzen Sarutobi, Tsunade aprendeu sobre Orochimaru e buscou uma oportunidade de se aproximar dele. O objetivo dela? Competir com ele, é claro. Orochimaru não pôde deixar de pensar que esse motivo era um pouco ridículo. Qual é o problema? Você não parece muito feliz em me ver, Tsunade provocou, seus lábios se curvando em um sorriso brincalhão. Capítulo 7. No atual clã Senju, embora o primeiro Hokage tenha falecido, ambos os pais da Tsunade ainda estão vivos. Além disso, o irmão mais novo de Tsunade, Navaki, ainda nem nasceu. Portanto, Tsunade não é sobrecarregada pelo pessimismo ou tristeza que mais tarde a caracterizarão. Em vez disso, ela é apenas uma garotinha animada e alegre que já tem um amor por apostas e um pouco de uma veia violenta. Orochimaru, calmo como sempre, respondeu à presença dela com: é apenas inesperado. Entre e sente-se se quiser. Depois de dizer isso, ele voltou para sua sala de estar, brincando despreocupadamente com suas ferramentas ninja, sem dar a mínima atenção a ela. Tsunade, nem um pouco incomodada com a atitude indiferente de Orochimaru, entrou, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, seus pezinhos batendo levemente enquanto ela andava. Mas no meio do caminho para dentro da sala, ela parou e franziu o nariz. Ei, Orochimaru, por que sua sala de estar cheira tão mal? Você não sempre gostou de manter as coisas limpas? Um gato de rua entrou agora mesmo, Orochimaru mentiu suavemente, então caminhou até o lado e abriu a janela para deixar o quarto arejar. Ele sabia que o que Tsunade estava sentindo era, na verdade, o odor persistente das impurezas que seu corpo havia expelido depois de beber o soro de aprimoramento genético. Mas é claro que ele não admitiria isso de jeito nenhum. Ouvindo sua resposta, Tsunade pareceu confusa, mas não pensou muito nisso. Entendo. Bem, tanto faz. Não vamos falar sobre isso. Que tal irmos para o campo de treinamento? O campo de treinamento? Para quê? Obviamente para sparring.
Tsunade disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nenhuma das outras crianças é um desafio para mim. É por isso que vim até você. Como princesa do clã Senju, ela tinha todo o direito de estar confiante. Porque naquele momento, na vila de Konoha, havia muito poucas crianças da idade deles que poderiam se igualar ao nível de Orochimaru. Afinal, quantos ninjas comuns poderiam se comparar a um prodígio do clã Senju? Jiraiya? Nesse ponto, ele nem sabia quem era Tsunade. Uchiha Fugaku? Ele tinha apenas 1 ano de idade naquela época. Yuga Izashi, o que você acha? Eles nem tinham nascido ainda. No entanto, diante do pedido ansioso de luta de Tsunade, Orochimaru não estava particularmente interessado. Talvez em outra hora. Tenho algo para cuidar hoje. Algo para cuidar? Tsunade piscou, confusa. O que poderia ser mais importante do que melhorar sua força? Sem comentários, Orochimaru disse enquanto guardava suas ferramentas ninja, pendurava-as sobre o ombro e saía da casa. Quando você sair, feche a porta atrás de você. Obrigado. Antes que Tsunade pudesse reagir, Orochimaru já estava fora da porta, deixando-a parada ali, atordoada. O que houve com ele? Ei, espere! Ela gritou para ele, mas ele já tinha ido embora há muito tempo. Orochimaru não ignorou Tsunade para agir com frieza ou superioridade. Isso porque, como reencarnador, ele agora tinha uma mentalidade muito diferente. Aos seus olhos, tanto Jiraiya quanto Tsunade eram apenas crianças de 6 anos. Claro, as habilidades deles estavam muito além do que os adultos em seu mundo anterior conseguiriam, mas para ele, eles ainda eram pirralhos. Com 21 anos de idade e corpo de criança, ele não tinha interesse real em lutar com eles. Embora isso fizesse parecer um pouco deslocado neste mundo, a personalidade naturalmente retraída de Orochimaru, que se tornou ainda mais pronunciada após a morte de seus pais, significava que seu comportamento não levantaria muitas suspeitas. De repente, os olhos de Orochimaru se estreitaram e ele rapidamente deu um passo para a direita. Várias pedras voaram por onde ele estava. Olhando para cima, ele viu 3 pirralhos bloqueando seu caminho, sorrindo maliciosamente. Droga, nós erramos, disse o garoto na frente, vestindo uma camisa preta com um leque vermelho e branco com o símbolo do clã Uchiha estampado nas costas. Sua voz estava cheia de frustração. As 2 crianças atrás dele, ambas do mesmo tamanho, também olhavam para Orochimaru com hostilidade aberta. É o Orochimaru? Ei, ele desviou bem rápido. Não esperava por isso. Ele parece tão fraco, mas seu tempo de reação não é ruim. Fraco? Orochimaru sempre pareceu bastante magro e pálido mesmo quando criança. Sua pele naturalmente pálida e aparência levemente magra emitia uma vibração doentia. Mas Orochimaru não se incomodou com os insultos deles. Ele sabia que não deveria se irritar com pessoas assim. Em qualquer mundo, quando alguém tenta zombar de você, a melhor maneira de responder não é se defendendo. É usando sua força para calá-los de vez. E agora mesmo? Pirralhos Uchiha, hein? Orochimaru reconheceu o grupo à sua frente. Quem falou primeiro foi um colega de classe, um garoto do clã Uchiha. Esse garoto frequentemente intimidava ninjas nascidos em civis, confiando na reputação do nome Uchiha. De acordo com as memórias de Orochimaru, esse mesmo garoto tentou provocá-lo 3 dias antes, mas acabou sendo espancado. Quanto às 2 crianças atrás dele, Orochimaru não as conhecia, mas a julgar pelas roupas, elas também eram do clã Uchiha. Eles também pareciam ser um pouco mais velhos que ele. Orochimaru, é melhor você se comportar hoje, ou então. O Uchiha líder começou a ameaçar. 3 contra 1 é isso? Orochimaru o interrompeu, com a voz calma. Ao ouvir a interrupção de Orochimaru, o temperamento do garoto Uchiha explodiu. Seu bastardo. Só porque você é o número 1 da classe, você acha que é melhor que eu? Irmãos mais velhos, me ajudem a dar uma lição nele. E desculpa, garoto, um dos garotos mais velhos zombou enquanto arregaçava as mangas. Nós geralmente não intimidamos crianças mais novas que nós, mas já que você mexeu com nosso primo, vamos abrir uma exceção. Na mente deles, Orochimaru era apenas o filho de um ninja civil. Eles não sentiam a mínima culpa por espancá-lo. Mas quando eles estavam prestes a dar um passo à frente, uma voz alta de repente os chamou. Pare aí! O clã Uchiha acha que é ok se unir contra alguém só porque você tem números do seu lado? Uma pequena figura com um rabo de cavalo veio correndo atrás deles, ofegando pesadamente enquanto se aproximava. Quem temos aqui? A princesinha do clã Senju? Uchiha Shu, o líder, parou por um momento, então sorriu. O quê? Você vai defender Orochimaru? Era ninguém menos que Tsunade, parada ali com os braços cruzados e o olhar penetrante. Capítulo 8. Embora Uchiha a chamasse de princesa, seu tom não era nada respeitoso. Orochimaru sabia que o clã Uchiha e o clã Senju tinham uma rivalidade de longa data, então não foi surpresa que Uchiha Shu tenha reconhecido Tsunade. Era bem sabido que a vila de Konoha foi fundada através da cooperação dos clãs Uchiha e Senju, mas por baixo da superfície, os 2 clãs tinham diferenças irreconciliáveis. O clã Uchiha entrou em declínio depois que Uchiha Madara deixou a vila. Mais tarde, quando o primeiro Hokage, Senju Hashirama, faleceu, seu irmão, o segundo Hokage, Senju Tobirama, assumiu o poder e reprimiu ainda mais o clã Uchiha. Por causa disso, o clã Uchiha sempre abrigou profunda insatisfação com a linhagem Hokage liderada pelo Senju. Mas insatisfação à parte, com o segundo Hokage ainda vivo, o clã Uchiha não teve escolha a não ser engolir suas queixas e perseverar. No entanto, as crianças não tinham o mesmo nível de contenção. Então era normal que Uchiha Shu fosse rude. TCH, vocês sozinhos nem valem meu esforço. Tsunade retrucou confiante.
Eu simplesmente não suporto ver um bando de vocês se unindo contra alguém. O que há de errado com muitos intimidando poucos? Não é você que estamos intimidando, então saia do caminho. Uchiha Shu retrucou, sua voz cheia de aborrecimento. Embora ele fosse apenas uma criança e não entendesse os rancores mais profundos dos mais velhos, ele sabia que o status de Tsunade não era algo para ser menosprezado, e ele não podia simplesmente bater nela. Eu não vou me mover. Bata em mim se tiver coragem. Tsunade provocou, completamente imperturbável. Você? Uchiha Shu cerrou os dentes em frustração, mas sabendo que não poderia encostar um dedo em Tsunade, ele voltou sua atenção para Orochimaru. Orochimaru, como homem, você realmente planeja se esconder atrás de uma garota? É isso mesmo, é tão patético. Um dos outros garotos interrompeu zombando. Ele deveria ser o melhor da turma, mas que covarde. Os dois pirralhos atrás de Uchiha Shu zombavam de Orochimaru, zombando dele sem medo algum, mesmo que Tsunade, a princesa Senju, estivesse parada bem na frente deles. Esses pequenos. O rosto de Tsunade se contorceu em frustração, e ela estava prestes a se levantar para defender Orochimaru quando ele de repente colocou a mão em seu ombro e gentilmente a empurrou para o lado. Embora eu não tenha o hábito de implicar com crianças, não me importo de alongar um pouco os músculos para lidar com alguns pirralhos mal comportados. Orochimaru não era do tipo que guardava rancor de crianças, mas os garotos na frente dele não eram crianças quaisquer. Eles eram membros do clã Uchiha, conhecidos por serem arrogantes, presunçosos e malcriados. E para crianças como essas, Orochimaru não se importava em dar-lhes uma lição de disciplina. Quanto se ele poderia vencê-los? Orochimaru não estava nem um pouco preocupado. Nenhum dos garotos usava protetores de testa, o que significava que eles nem eram genin ainda. Mesmo que eles tivessem o nome Uchiha, sua força seria limitada. Após ouvir a resposta calma de Orochimaru, Tsunade ficou surpresa. Ela estava prestes a dizer algo quando Orochimaru levantou 2 dedos na frente dele. Estrondo. Com uma nuvem de fumaça branca, uma figura idêntica a Orochimaru apareceu ao lado dele. Isso é, um clone. Tsunade murmurou surpresa. Ela não entendia por que Orochimaru usaria um clone naquele momento. Essa é a chamada força do melhor aluno da nossa classe? Que ridículo! Uchiha Shu zombou. Exatamente, um dos outros garotos Uchiha entrou na conversa. Você não sabe que clones servem apenas para confundir os inimigos? Qual o sentido de usar um bem na nossa frente sem nenhuma cobertura? Já que você está tão ansioso para perder, nós iremos alegremente ajudar. Prepare-se. Uchiha Shu gritou sem perder tempo. Ele cerrou o punho e mirou um soco no clone de Orochimaru. Em sua mente, seus 2 irmãos mais velhos lidariam com o verdadeiro Orochimaru enquanto ele facilmente cuidaria desse clone. Então, sem hesitar, ele deu seu soco. Mas o clone de Orochimaru se moveu inesperadamente. Esse soco não é tão rápido quanto eu esperava. Orochimaru pensou enquanto o clone se esquivava levemente, desviando facilmente do golpe recebido. O clone então levantou lentamente a mão. Bater, com um forte tapa na nuca de Uchiha Shu, a força de seu próprio soco o fez cair no chão. Droga! O que? Uchiha Shu resmungou, mas antes que pudesse terminar seu xingamento, ele congelou. Os outros 2 garotos Uchiha, que estavam prestes a dar um passo à frente, também ficaram atordoados. Este clone é sólido, um deles gaguejou, com os olhos arregalados. Como isso é possível? O outro sussurrou, igualmente chocado. Tsunade, igualmente espantada, piscou em descrença. Isso não é um clone comum. É um clone de sombra? Orochimaru poderia realmente usar clones de sombra? Como isso foi possível? Ele tinha apenas 6 anos. Aos 6 anos, ele realmente tem chakra suficiente para fazer isso? Uma série de perguntas passou pela mente de todos simultaneamente. Orochimaru, por outro lado, não se incomodou com as reações deles. Para ele, isso não era nada extraordinário. Afinal, em suas memórias, Uchiha Itachi era capaz de lançar shurikens com precisão antes dos 4 anos de idade, e aos 6, ele já era capaz de usar clones de sombra. Em comparação, o que Orochimaru tinha acabado de fazer não era nada impressionante. Então, depois de lidar com Uchiha Shu, Orochimaru voltou seu olhar para os 2 garotos mais velhos parados atrás dele. Ele não disse uma palavra que não precisasse. Suas pupilas frias, douradas e de cobra foram o suficiente para transmitir o que ele queria dizer. Se você quer lutar, venha. Os 2 garotos Uchiha restantes trocaram olhares, então olharam para o corpo de Orochimaru e seu clone de sombra, ambos firmes. Suor frio começou a escorrer de suas testas. Neste momento, eles se viram presos entre a cruz e a espada. Eles deveriam avançar ou recuar. O medo tomou conta. Porque, como membros do clã Uchiha, eles entendiam a diferença entre um clone comum e um clone das sombras. Na Academia Ninja, os alunos aprendiam o básico da técnica do clone, mas os clones criados por essa técnica não passavam de ilusões, incapazes de lidar ou receber qualquer dano real. Todos sabiam disso. Mas um clone das sombras. Capítulo 9. Os clones das sombras são completamente diferentes dos clones comuns. Este jutsu cria uma entidade física que pode se mover e lutar independentemente, com sua própria consciência e um grau de resistência a ataques. Diferentemente de clones comuns, clones de sombra podem se envolver em ninjutsu avançado, tornando-os versáteis tanto em combate quanto em estratégia. Sem mencionar que até mesmo alguns Chunin têm dificuldade para dominar a técnica do clone das sombras, então, para uma criança de 6 anos conseguir fazer isso foi extraordinário.
Combine isso com a força acima da média de Orochimaru, e não é de se admirar que os garotos Uchiha tenham ficado atordoados. Droga, como isso aconteceu? Uchiha-Shu murmurou, ainda em choque. Uchiha-Shu não era particularmente fraco, mas ele baixou a guarda, e Orochimaru tirou proveito disso. Pela expressão em seus rostos, Orochimaru conseguia dizer exatamente o que essas crianças estavam pensando. Sem dizer uma palavra, ele desativou seu clone das sombras, deu as costas para eles e caminhou calmamente em direção ao campo de treinamento. Ele não tinha interesse em lidar com pessoas que já tinham desistido. Por que Orochimaru conseguiu usar a técnica do clone das sombras em uma idade tão jovem? A resposta era simples, porque seus pais eram ninjas. O clone das sombras não era tão restrito quanto o Jutsu Multiclone das sombras, uma técnica proibida que apenas algumas pessoas podiam usar devido ao seu consumo extremo de chakra. Por outro lado, o Jutsu Clone das sombras era relativamente comum. Muitos ninjas experientes, mesmo aqueles especializados em armadilhas e táticas, conseguiam dominá-lo. Portanto, fazia todo sentido que os pais de Orochimaru tivessem passado esse conhecimento para ele. Então, o fato de Orochimaru dominá-lo não foi um feito extraordinário, mas sim uma consequência natural de sua criação. Dito isso, clones de sombra dividem o chakra do usuário igualmente entre o original e o clone. Como o clone é baseado em chakra, ele não responde tão bem quanto o corpo original, e é por isso que Orochimaru raramente o usava. Mesmo que ele pudesse criar um clone das sombras, mantê-lo por muito tempo drenaria sua energia rapidamente. Quando se tratava de controle de chakra, Orochimaru não era tão habilidoso quanto Uchiha Itachi, que tinha a vantagem natural da linhagem Uchiha. Afinal, o clã Uchiha possuía uma reserva inata de energia espiritual, mesmo antes de despertar o Sharingan, o que lhes dava uma vantagem natural na manipulação de chakra em comparação aos ninjas comuns. Entretanto, agora que Orochimaru havia usado o fluido de aprimoramento genético primário, sua energia física e espiritual aumentaram, permitindo que ele diminuísse a lacuna de talento. Exceto pela ausência do Sharingan, em todos os outros aspectos, Orochimaru estava agora no mesmo nível de Itachi. Então não havia nada de estranho nele usar a técnica do clone de sombra por capricho. Em sua vida passada, Orochimaru sempre fantasiou sobre ser capaz de usar essa técnica, e agora que podia, ele naturalmente queria experimentá-la. Enquanto Orochimaru se afastava, Tsunade, finalmente se recuperando do choque, ignorou os pirralhos Uchiha e foi atrás dele. Enquanto isso, no topo de um prédio alto na vila de Konoha, 3 ninjas blindados estavam no telhado, observando a cena nas ruas abaixo através da luz do sol, parecendo estupefatos. Um clone das sombras na idade dele? Isso é impressionante. Sarutobi, esse Orochimaru é um verdadeiro prodígio, disse um deles, incapaz de esconder seu espanto. Haha, é realmente extraordinário. Nunca vi ninguém usar um clone de sombra aos 6 anos. Outro entrou na conversa, ainda impressionado. Entre os alunos deste ano, além de Tsunade, eu diria que Orochimaru é provavelmente o mais notável, certo? Perguntou um deles, virando-se para seu companheiro. Haha, isso pode não ser necessariamente verdade. Hiruzen respondeu com um sorriso cúmplice. Sim, este era Sarutobi Hiruzen, o homem que um dia se tornaria o terceiro Hokage. Mas agora ele tinha apenas 24 anos, um jovem e promissor shinobi em Konoha. Ao lado dele estavam Uchiha Kagami e Shimura Danzo, ambos igualmente jovens e cheios de potencial. Ao ouvir a conversa, Danzo permaneceu em silêncio, seu olhar fixo na direção de onde Orochimaru havia se afastado, perdido em pensamentos. Atualmente era o 16º ano de Konoha. A Primeira Guerra Mundial Shinobi ainda estava em andamento, embora tivesse passado de conflitos de grande escala para batalhas menores e localizadas. Enquanto Konoha estava ocupada lidando com a guerra, também estava se concentrando em selecionar e nutrir jovens ninjas talentosos na academia. Orochimaru era uma dessas sementes promissoras. Hoje Sarutobi e os outros tinham acabado de retornar de uma missão quando avistaram Orochimaru saindo. Após uma inspeção mais detalhada, eles viram um grupo de crianças Uchiha emboscadas. Embora Uchiha Kagami inicialmente ficasse um pouco envergonhado ao ver crianças intimidando outras, Shimura Danzo acreditava que era natural que crianças brigassem, e não havia necessidade de intervir, a menos que houvesse perigo real. Então, eles decidiram assistir a cena se desenrolar, e o que eles testemunharam foi realmente surpreendente. Orochimaru, ainda alheio ao fato de estar sendo observado de longe, continuou andando, com Tsunade o seguindo como uma seguidora leal. Ei, por que você está me seguindo? Orochimaru perguntou sem se virar. É? Tsunade piscou e então rapidamente fez uma expressão indiferente. Quem disse que estou seguindo você? Estou indo para o campo de treinamento também. É você quem está me seguindo. Com isso, ela descaradamente colocou as mãos atrás das costas e andou na frente dele, como se estivesse liderando o caminho. Este era o caminho para o campo de treinamento, afinal, e ela acreditava que Orochimaru estava indo para lá também. Ela só não tinha ideia do que ele planejava fazer quando chegassem. Vendo as palhaçadas de Tsunade, Orochimaru suspirou interiormente. Você ainda é jovem demais para mentir de forma convincente. Ignorando-a, ele continuou seu caminho em direção ao campo de treinamento. 436, 437, 438. Vozes altas e zombeteiras ecoavam do campo de treinamento enquanto Orochimaru e Tsunade se aproximavam. Haha! Um garoto que nem sabe ninjutsu ou genjutsu acha que pode se tornar um ninja? Ridículo! Exatamente. Desista, garoto. Você não serve nem um pouco para ser um ninja.
Ei, dá uma folga para ele. Pelo menos ele está se esforçando. Qual a utilidade do trabalho duro se você é um perdedor? Não importa o quanto você tente, um perdedor ainda é um perdedor. Ha ha ha. Curioso, Orochimaru entrou no campo de treinamento, seguido de perto por Tsunade. O que eles viram foi uma visão estranha. Uma criança mais ou menos da mesma idade que eles estava fazendo abdominais, com suor escorrendo da testa. Ele usava um macacão verde e um cachecol vermelho. Seu distinto corte de cabelo estilo tigela o destacava. Ao redor dele havia várias outras crianças, todas zombando e ridicularizando-o. Não é Might Guy? Não, espere, é Might Dai. Orochimaru percebeu, reconhecendo o garoto. De fato, a criança que fazia abdominais era ninguém menos que Might Dai, o pai do futuro Might Guy, ambos os quais mais tarde se tornariam lendários por seus próprios méritos. Capítulo 10. Agora era um tempo de guerra. As crianças nas vilas ninja entravam na escola aos 5 anos e eram elegíveis para fazer o exame de graduação já aos 6 anos. Olhando para o garoto à sua frente, Orochimaru percebeu que Might Dai, o garoto que um dia se tornaria pai de Might Guy, provavelmente não era mais velho que ele. Em outras palavras, ele tinha apenas 5 anos e tinha começado a escola recentemente. Você o conhece? Tsunade perguntou, notando a expressão focada de Orochimaru e se sentindo um pouco curiosa. Não, é a primeira vez que o vejo, respondeu Orochimaru contando uma meia-verdade. Afinal, essa era a primeira vez que ele via fisicamente Might Dai neste mundo. Mas é claro que o conhecimento de Orochimaru sobre o futuro lhe disse exatamente quem era esse garoto, Might Dai, o Genin Eterno. O homem que passaria 20 anos aprimorando a mais poderosa técnica de Taijutsu, a formação de liberação dos 8 portões. Orochimaru nunca esqueceria um homem assim, mas não havia necessidade de compartilhar tudo isso com Tsunade. Por enquanto, Might Dai era apenas um garoto de 5 anos que mal havia começado sua jornada no mundo ninja. Ele ainda não estava no radar de Orochimaru, e Orochimaru não tinha interesse em trocar experiência de Taijutsu com uma criança que ainda não tinha se provado. Ignorando o assunto, Orochimaru foi até o campo de tiro e começou a praticar o lançamento de shurikens, seguindo a técnica gravada em sua memória. Embora fosse a primeira vez que ele arremessava shurikens fisicamente naquele corpo, parecia tão natural quanto respirar, como um instinto com o qual ele nasceu. Baque, baque, baque. Todas as 3 shurikens atingiram o alvo e nenhuma errou. Baque. Um deles até acertou em cheio no centro do alvo. Orochimaru sorriu, satisfeito consigo mesmo. Ele já estava muito à frente da maioria dos seus colegas. Isso foi bom. Orochimaru recuperou as shurikens e kunai do alvo e começou a praticar novamente, aprimorando suas habilidades com a repetição. O treinamento podia ser monótono, mas Orochimaru se viu gostando. Afinal, essa era sua primeira experiência real ao lidar com ferramentas ninja. Como esperado da melhor aluna da nossa classe, Tsunade murmurou, sentando-se na grama próxima, sua voz tingida com uma pitada de frustração. A propósito, já que você já está no campo de treinamento, por que não vem treinar comigo para uma prática de verdade? Combate real? Uma competição de Taijutsu? Não sou páreo para você em Taijutsu, Orochimaru respondeu honestamente, enquanto continuava a lançar kunai. Em termos de força física bruta e Taijutsu, mesmo no futuro, Tsunade seria uma das maiores. Ela acabaria sendo forte o suficiente para destruir o Susanoo ou de Uchiha Madara com um único soco. Quantas pessoas em todo o mundo ninja conseguiriam fazer isso? Mesmo aos 6 anos de idade, seu talento em Taijutsu superava em muito de Orochimaru, e ele não tinha interesse em enfrentá-la em combate corpo a corpo ainda. Tsunade, ouvindo sua recusa, pareceu ainda mais deprimida. Você não vai lutar comigo só porque acha que vai perder? Lembro que você não era assim antes. As pessoas mudam, respondeu Orochimaru, ainda focado em aperfeiçoar seus arremessos de kunai. Tsunade ficou sem palavras por um momento. Bem, tudo bem. Já que você realmente não está interessado, não vou mais te incomodar. Mas depois do exame de graduação em uma semana, seremos designados para equipes. Então teremos muitas chances de lutar. Designados para o mesmo time? Você parece tão certo disso, comentou Orochimaru, seu tom um pouco cético. Claro, o segundo Hokage é meu tio-avô, Tsunade declarou, estufando o peito orgulhosamente. O atual Hokage era de fato seu tio-avô, Senju Tobirama. Com tais conexões, seria fácil para ela puxar alguns pauzinhos. Se Orochimaru fosse um ninja menor, poderia ter sido mais difícil justificar colocá-los no mesmo time. Mas como um gênio, ele era um candidato perfeito para as ambições de Tsunade. Estou lhe dizendo, é um acordo fechado, Tsunade disse confiantemente. De qualquer forma, continue praticando. Não vou mais incomodá-lo. Tchau. Ela deu a ele um sorriso brincalhão, acenou e se virou para sair, murmurando para si mesma enquanto se afastava. Ele é definitivamente o tipo de homem que Tsunade gosta. Um gênio que trabalha ainda mais duro do que todos os outros. Ela não tentou manter a voz baixa, como se quisesse que Orochimaru a ouvisse de propósito. Ao ouvi-la murmurar, os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente. Provocar homens aos 6 anos de idade? As crianças neste mundo realmente são anormalmente precoces, Orochimaru murmurou para si mesmo com um suspiro. Na verdade, Orochimaru não ficou surpreso com a atitude direta de Tsunade. De acordo com as memórias que ele herdou, Tsunade havia expressado sua admiração por ele mais de uma vez no passado. Claro, a admiração dela era puramente pelo talento dele. Não era romântico não na idade deles. Eles eram apenas crianças, afinal, e não entendiam realmente tais sentimentos.
Suas interações eram limitadas e superficiais. Mas a alma de Orochimaru era a de um adulto, então ele não se importava com essas brincadeiras infantis. Para ele, o mais importante agora era se familiarizar com suas habilidades e melhorar sua força. Agora que o destino lhe dera uma segunda chance na vida, ele estava determinado a não desperdiçá-la. Ele era Orochimaru agora, e viver a mesma vida lamentável de sua encarnação anterior simplesmente não era uma opção. Se ele quisesse se destacar, ele precisaria superar até mesmo o Orochimaru da linha do tempo original. Seu objetivo era simples: dominar suas habilidades o mais rápido possível. Se formar e então garantir os recursos necessários para continuar sua pesquisa sobre o fluido primário de aprimoramento genético. Quando ele progredisse nisso, pesquisas futuras se tornariam muito mais fáceis. E com sua força crescente e conhecimento científico, ele subiria na hierarquia, avançando implacavelmente. Com o tempo, ele se tornaria tão poderoso que poderia atropelar qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Com esse pensamento em mente, Orochimaru pegou uma kunai e continuou seu treinamento com vigor renovado. Ele realizou os selos de mão rapidamente, suas mãos eram um borrão de movimento. Liberação de vento, grande avanço. Uma rajada de vento disparou para frente, mas não foi forte o suficiente. A distância e o poder de corte estavam faltando, e muito chakra foi desperdiçado. De novo, liberação de vento, grande avanço. Desta vez foi melhor, mas ainda não foi perfeito. De novo. Orochimaru, completamente absorto em seu treinamento, não percebeu que Tsunade não tinha ido muito longe, afinal. Ela se escondeu atrás de um pilar à distância, observando Orochimaru em silêncio, perdida em pensamentos.